O cheiro vem antes da notícia. Não é só podridão. É fumaça, roupa úmida, esgoto correndo a céu aberto, animal morto largado perto do mercado, cera derretida em capelas lotadas e um medo que parece ganhar corpo. Em algum ponto da Europa do século XIV, um navio encosta. Mercadores descem, caixas mudam de mãos, ratos se escondem entre cordas e sacos de grão. E ninguém ali imagina que a rotina mais banal do mundo está trazendo um tipo de fim. Não um fim poético, não uma ruína lenta, mas uma coisa que entra pelas portas, sobe escadas de madeira, deita ao lado de crianças febris e apaga famílias inteiras sem pedir licença. Entre 1347 e 1351, a peste negra devastou a Europa e matou algo em torno de 25 milhões de pessoas, numa catástrofe associada à bactéria Yersinia pestis, transmitida sobretudo por pulgas infectadas em ciclos ligados a roedores. A vida medieval já era dura antes da doença apertar o pescoço do continente. Cidade grande, naquele tempo, não era esse lugar limpo que muita imagem bonita costuma sugerir. Rua estreita, casa de madeira encostada na outra, gente cozinhando, costurando, criando bicho, trabalhando e dormindo praticamente no mesmo espaço. O comércio fazia circular tecido, trigo, sal, vinho, especiarias e gente vinda de longe. Junto com isso, circulava também tudo o que ninguém via. A Europa vinha de décadas tensas, com fome em várias regiões e uma população pressionando recursos limitados. A religião ocupava o centro da vida comum, não como detalhe, mas como lente para entender chuva, guerra, colheita, parto, doença e morte. Quando a pestilência começou a avançar pelas rotas de comércio e pelos portos do sul, muitos não enxergaram uma crise médica, porque essa linguagem quase não existia como hoje. Enxergaram castigo, prova, sinal, ira divina, ar corrompido, conjunção ruim dos astros, culpa escondida em pecados públicos e privados. O período ficou marcado não só pela mortalidade absurda, mas pelo abalo que isso causou na confiança das pessoas, nas instituições, inclusive na própria igreja, que não conseguia deter a onda de mortes. A doença não chegava com fanfarra, chegava no corpo. Primeiro, febre alta. Depois dor, fraqueza, vômito, em muitos casos manchas, delírio e aqueles inchaços assustadores nas virilhas, axilas e pescoço que viraram imagem fixa desse tempo. A palavra peste passava de boca em boca como uma sentença. Em bairros apertados, bastava alguém cair para a rua inteira mudar de ritmo. Portas fechavam mais cedo, sinos tocavam com frequência insuportável. Gente que vivia do trabalho diário precisava escolher entre o medo da infecção e a certeza da fome. Quem podia fugir, tentava sair para propriedades rurais, mosteiros mais isolados ou casas de parentes. Quem não podia, ficava. E ficar, muitas vezes, significava continuar respirando o mesmo ar de um quarto, onde já havia alguém agonizando. Há relatos históricos de famílias abandonadas, de casas marcadas, de doentes isolados à força e até de pessoas muradas em suas próprias residências em certos contextos de pânico. O colapso não foi só sanitário, foi moral, emocional e doméstico. Os vínculos mais comuns, vizinhança, amizade, parentesco, em muitos lugares começaram a falhar sob a pressão de uma ameaça que ninguém entendia direito e quase ninguém sabia combater. Só que a peste negra não destruiu apenas corpos. Ela bagunçou o jeito de viver e de imaginar o mundo. O costume medieval de velar, acompanhar, tocar, lavar e sepultar os mortos com algum mínimo de rito se partiu em muitos pontos. Quando o número de cadáveres passa do que uma cidade consegue enterrar, a morte deixa de ser uma cerimônia e vira acúmulo. Cemitério enche, vala comum aparece, sacerdote falta, carpinteiro não dá conta de fazer caixão, e o luto, que deveria ser íntimo, vira paisagem pública. Ao mesmo tempo, cresce uma religiosidade febril, procissões, jejuns, promessas, confissões apressadas, peregrinações, orações coletivas, penitências violentas. Muita gente buscava sentido. Muita gente buscava simplesmente alguma sensação de controle. Em certos lugares, floresceu a ideia de que o sofrimento físico podia aplacar a cólera divina. Em outros,
a sensação foi a oposta. Se até os padres morriam, se mosteiros inteiros adoeciam, se homens respeitados tombavam como qualquer outro, então alguma coisa muito funda estava rachando no coração da cristandade medieval. A peste forçou pessoas comuns a conviver com uma pergunta nua e crua. Se Deus estava vendo tudo aquilo, por que o mundo não parava de piorar? Esse clima mexeu também com a cultura da época. A arte, a pregação e o imaginário ficaram mais sombrios. A morte ganhou presença quase física, não como abstração distante, mas como companheira de rua. O que se vestia, o que se comia, o modo de negociar, o modo de casar, o valor do trabalho, tudo começou a sofrer pressão. Campo sem camponês não produz igual. Oficina sem aprendiz para. Propriedade sem herdeiro muda de dono. Havia regiões inteiras tentando continuar a rotina com metade da mão de obra. E isso abriu rachaduras no velho sistema feudal, que dependia de uma massa de trabalhadores presa à terra e à obrigação. Quando faltou gente, o sobrevivente passou a valer mais. Nem sempre isso virou melhoria imediata, claro, porque elite nenhuma entrega privilégio sorrindo. Mas o choque demográfico empurrou mudanças profundas na economia e nas relações sociais. A peste negra não foi só uma tragédia humana. Ela virou também um golpe estrutural no mundo medieval, desses que fazem uma época continuar de pé por fora, enquanto apodrece por dentro. O mais cruel é lembrar que ninguém ali tinha a explicação que hoje parece simples no papel. Não sabiam de bactéria. Não sabiam do papel das pulgas do jeito que a ciência depois explicaria. Sabiam apenas que uma cidade adoecia depois da outra e que o mapa do comércio parecia também o mapa do horror. Portos, estradas, feiras, caravanas, navios, tudo aquilo que levava riqueza também levava ao invisível. Houve tentativas de isolamento e, em alguns contextos, a resposta foi separar suspeitos por dias ou semanas. Práticas de quarentena se consolidariam depois com mais forma, sobretudo em centros marítimos. Mesmo assim, no auge da crise, a sensação dominante era de impotência. A medicina medieval trabalhava com teorias de humores, vapores ruins, equilíbrio do corpo e observações limitadas. Alguns tratamentos aliviavam a ansiedade de quem aplicava, mas não arrancavam a doença do corpo de ninguém. E enquanto doutores discutiam, astrólogos calculavam, padres rezavam e governantes improvisavam medidas, a peste continuava entrando em casa pela via mais banal possível, a vida comum. Era isso que a tornava quase insuportável. Não havia fronteira clara entre o seguro e o condenado. Você podia acordar saudável, vender pão na praça, trocar moedas, ouvir um boato vindo do porto e, dias depois, já estar deitado esperando a febre decidir se levaria só você ou a casa inteira. É nesse ponto que o terror da peste negra deixa de ser número e vira experiência, porque milhões mortos impressionam. Mas o que destrói mesmo é imaginar o cotidiano sendo desmontado sem pausa. Uma mãe tentando esconder a tosse do filho. Um padeiro trabalhando com medo de tocar nas moedas. Um padre exausto enterrando gente que conheceu a vida toda. Um mercador olhando para o cais e pensando se a próxima embarcação traz tecido ou morte. O inferno dessa história não está só na contagem dos cadáveres. Está na incapacidade de interromper o avanço. Está na rua que continua aberta de manhã e silenciosa demais à noite. Está no fato de que a Europa medieval, tão acostumada a viver cercada por símbolos de ordem divina, descobriu da pior maneira que o mundo também podia parecer abandonado. E quando uma civilização começa a suspeitar disso, ela nunca mais volta a ser a mesma. Em muitos lugares, o pânico começou a mandar mais do que qualquer rei, bispo ou conselho urbano. Quando a peste se instalava, a cidade deixava de obedecer ao ritmo que a mantinha viva. O mercado abria mal, a oficina fechava cedo, o padeiro sumia, o carregador do porto não aparecia. O sino da igreja tocava tantas vezes que já não dava para saber por quem. A rotina medieval, tão dependente da repetição dos gestos e dos ofícios, sofria um corte brutal. Não era apenas gente morrendo, era a engrenagem inteira perdendo peças sem tempo de reposição. Os registros da época, as crônicas, as cartas e os relatos posteriores mostram esse espanto de quem viu o tecido da vida comum se desfazer diante dos olhos.
Gente que cuidava dos doentes adoecia. Quem enterrava os mortos caía na sequência. Quem vendia alimento fugia ou passava a cobrar mais. Em alguns pontos, a fome andou ao lado da doença, não porque faltasse terra na mesma hora, mas porque faltava abraço, transporte, confiança, circulação. O medo contaminava tudo antes mesmo de a infecção tocar cada corpo. Muita casa foi fechada por dentro. Muita mesa ficou posta para alguém que já não voltaria. E esse vazio começava a aparecer na própria paisagem. Campos menos trabalhados, ruas menos barulhentas, tavernas cheias de sussurros, janelas entreabertas de onde ninguém saía. As autoridades tentavam reagir, mas reagiam quase sempre atrasadas, tateando no escuro. Havia cidades que proibiam certas entradas, outras controlavam feiras. Algumas tentavam remover doentes, limpar áreas, organizar enterros, impor regras de circulação. Só que o problema era maior do que a capacidade administrativa daquele mundo. A Europa do século XIV não tinha aparato centralizado de saúde, não tinha entendimento microbiológico, não tinha logística preparada para uma crise desse tamanho. O que existia era improviso. Em muitos casos, o improviso era duro, às vezes cruel. Doentes eram evitados como se já não fossem pessoas. Famílias eram isoladas em nome da sobrevivência da coletividade. Rumores viravam quase lei de tão repetidos. Houve perseguições, acusações, surtos de violência. Em épocas de desespero, o ser humano procura culpados com uma velocidade assustadora. E a peste negra mostrou isso sem nenhum disfarce. Minorias foram acusadas, estrangeiros viraram suspeitos, vizinhos passaram a olhar uns para os outros com uma desconfiança que a fome e o medo só aumentavam. Quando falta explicação, sobra superstição. Quando falta controle, cresce a vontade de apontar para alguém e dizer: foi por causa dele. A doença matou muito, mas o pânico também feriu o continente de um jeito que não aparece em número de mortos. No meio desse caos, a igreja ocupava um lugar delicado. Ela era abrigo espiritual, linguagem de consolo, estrutura de ajuda e, ao mesmo tempo, alvo de frustração. O homem e a mulher comuns daquele período interpretavam o mundo através da fé, do pecado, da providência, da culpa e da esperança de salvação. Era natural que corressem para igrejas, imagens, relíquias, confissões e missas quando a morte se aproximava tanto. Só que a peste não respeitou altar, hábito religioso ou posição clerical. Sacerdotes morreram ouvindo confissões de moribundos. Monges morreram cuidando de irmãos doentes. Em certas regiões, houve falta de clero experiente porque muitos desapareceram em pouco tempo. Isso abriu espaço para pregadores menos preparados, respostas apressadas e interpretações extremas. Cresceu a busca por sinais. Cresceu também a sensação de que a ordem espiritual do mundo estava ferida. Havia procissões de penitência, grupos que se flagelavam em público, pessoas convencidas de que a dor no próprio corpo poderia afastar a cólera divina. Ao mesmo tempo, havia quem olhasse para tanta oração sem resultado visível e se sentisse traído. Não é exagero dizer que a peste negra mexeu na relação entre a população e a autoridade religiosa. A fé não desapareceu. Pelo contrário, em muitos lugares se intensificou. Mas ela saiu dessa experiência marcada por dúvidas, tensões e rachaduras profundas. A cultura da morte ganhou uma força quase sufocante nesse período. Não porque o povo medieval fosse obcecado pelo macabro de forma gratuita, mas porque a morte havia invadido o espaço da vida de um modo insuportavelmente concreto. Ela estava na cama, na rua, no sermão, na conversa de mercado, na lembrança de quem faltava à mesa. Essa presença constante alterou o imaginário coletivo. Sermões passaram a insistir mais na fragilidade humana. Obras de arte e representações religiosas reforçaram imagens de decadência do corpo, juízo e brevidade da existência. Não era um gosto pelo escuro, era o escuro ocupando o pensamento. Quem sobrevivia levava consigo uma visão do tempo profundamente alterada. Casamentos, heranças, promessas, dívidas, acordos de trabalho, tudo passou a ser feito sob a consciência de que o amanhã podia não chegar. Isso tem um efeito devastador e, ao mesmo tempo, transformador.
Quando o futuro deixa de parecer garantido, a vida social muda. O dinheiro muda de peso. O prestígio muda de sentido. O medo da morte acelera decisões, destrói planos longos e obriga pessoas comuns a viver em estado de urgência. Só que a peste negra não ficou restrita às muralhas urbanas. O campo também sentiu o golpe, e talvez de uma maneira ainda mais silenciosa. Propriedades perderam camponeses, vilas ficaram esvaziadas, colheitas foram abandonadas, obrigações feudais começaram a entrar em tensão porque simplesmente não havia gente suficiente para manter o sistema funcionando como antes. O senhor feudal podia ter direito formal sobre trabalho e produção, mas direito nenhum faz brotar trabalhador do chão quando metade da comunidade desapareceu. Em muitas regiões, os sobreviventes passaram a negociar melhor sua força de trabalho. Não foi um processo limpo, nem igual em todo lugar, nem rápido. Houve repressão, tentativa de congelar salários, imposição de antigas obrigações. Ainda assim, alguma coisa importante tinha mudado. O desastre abriu espaço para deslocamentos sociais que antes pareciam impossíveis. Gente simples passou a perceber o próprio valor num mundo em escassez de mão de obra. Velhas hierarquias continuaram fortes, mas agora estavam sendo empurradas por uma realidade nova. A peste não inventou sozinha o fim do feudalismo, mas ajudou a quebrar a rigidez de uma ordem que já carregava tensões acumuladas. E havia a memória do corpo. Isso quase nunca aparece quando a história é contada só com datas e mapas. A peste deixava marcas físicas e emocionais. Quem adoeceu e sobreviveu carregou lembranças difíceis de descrever. Quem não pegou a doença, mas viu a rua virar corredor de enterro, também não saiu ileso. Há traumas que atravessam gerações mesmo quando ninguém lhes dá esse nome. Uma criança que cresceu vendo adultos em pânico aprende a olhar o mundo de outro jeito. Um jovem que herdou terras porque todos os irmãos morreram carrega esse ganho como peso. Uma mulher que enterrou marido, filhos e vizinhos não volta ao cotidiano como se estivesse apenas recomeçando. O continente prosseguiu, claro, mas prosseguiu ferido. Esse detalhe importa, porque impede que a peste negra vire apenas um grande evento histórico congelado num livro. Ela foi uma experiência humana esmagadora, feita de luto repetido, medo constante e adaptação forçada. Uma época inteira foi obrigada a continuar andando sobre um chão emocionalmente destruído. O mais perturbador é perceber como o inferno da peste negra estava justamente nessa mistura de visível e invisível. O visível eram os bubões, os cadáveres, as valas, os sinos, as ruas vazias. O invisível era a origem precisa da doença, o próximo corpo que cairia, o ar de incerteza que transformava qualquer toque, qualquer visita, qualquer mercadoria em ameaça. Ninguém sabia com segurança onde terminava a vida normal e começava o risco mortal. Era essa fronteira borrada que enlouquecia cidades inteiras. Quando a ameaça é invisível, toda a rotina parece contaminada. A água, a roupa, o navio, a feira, o abraço, a oração coletiva, tudo se torna suspeito. A peste negra foi o momento em que o cotidiano perdeu a inocência. E talvez seja por isso que ela continue assustando tantos séculos depois. Não apenas porque matou milhões, mas porque mostrou como uma civilização inteira pode ser colocada de joelhos quando aquilo que sustenta a vida comum, proximidade, circulação, confiança, trabalho, cuidado, se transforma de repente no próprio caminho da morte. Quando a onda mais brutal da peste começou a perder força em algumas regiões, não veio alívio completo. Veio um tipo estranho de silêncio. O continente não acordou curado, acordou mutilado. Casas continuavam de pé, com menos gente dentro. Oficinas reabriam com bancos vazios. Paróquias ainda tinham sinos, mas faltavam vozes conhecidas para responder às orações. A peste negra não saiu da Europa como uma tempestade que passa e deixa só lama no caminho. Ela se entranhou na memória, nas relações sociais, no valor do trabalho, no medo do contato e na maneira como cada comunidade passou a imaginar o futuro. Em muitos lugares, o que restou foi uma vida remendada. Casamentos aconteceram mais depressa porque a morte tinha ensinado a urgência. Heranças mudaram de mãos de modo abrupto. Propriedades sem sucessores claros foram disputadas.
Crianças cresceram em casas onde o assunto principal não era sonho, era sobrevivência. Gente que antes não possuía quase nada passou a ocupar espaços inesperados porque a falta de pessoas desmontou o velho desenho da sociedade. Não foi uma virada limpa, muito menos justa em todos os lugares, mas foi real. O mundo medieval saiu desse choque menos estável, menos previsível e mais vulnerável às mudanças que viriam nos séculos seguintes. Essa transformação aparece até na forma como os vivos passaram a olhar os mortos. Durante o auge da crise, muitos enterraram parentes sem o cuidado que gostariam. Não por frieza, mas por impossibilidade. Depois sobrou a sensação de dívida. Em uma cultura profundamente religiosa, onde a boa morte, a confissão, o rito e a lembrança tinham peso enorme, isso era devastador. Não se tratava apenas de perder alguém. Era perder alguém de um jeito que parecia incompleto, quase rasgado. A peste negra violou também o tempo do luto. Não dava para parar a cidade inteira para chorar cada corpo quando os corpos pareciam não terminar. Esse trauma coletivo alimentou um imaginário mais duro sobre a brevidade da vida e a proximidade da morte. O medo do fim ganhou corpo em sermões, representações visuais, devoções, testamentos e práticas cotidianas. A pessoa comum do século XIV, especialmente em regiões atingidas em cheio, passou a viver sob uma consciência mais aguda do quanto tudo podia ruir depressa. Isso muda a alma de uma época, muda a linguagem, muda a coragem, muda até o tipo de esperança que se cultiva. Também não dá para contar essa história sem olhar para os que sobreviveram e precisaram continuar. Continuar como, exatamente? Essa talvez tenha sido a pergunta mais cruel deixada pela peste. Como voltar ao mercado onde você via 3 rostos queridos por dia e agora não vê nenhum? Como colher no campo que seu pai trabalhava se ele morreu, seu irmão morreu e o vizinho também? Como confiar numa rua, numa feira, num porto, se foi justamente por ali que a desgraça entrou? O sobrevivente medieval não tinha terapeuta, nem explicação científica clara, nem espaço seguro para elaborar tudo isso. Tinha trabalho, fé, cansaço e uma necessidade brutal de seguir adiante porque a vida empurrava. O pão ainda precisava ser assado. O couro ainda precisava ser curtido. O sino ainda precisava tocar. O imposto ainda podia chegar. O senhor ainda podia cobrar. O inverno ainda viria. Essa continuidade forçada é uma das partes mais humanas e mais duras de toda a história da peste negra. Porque a tragédia não termina quando o pior passa. Muitas vezes, ela muda de forma e permanece no modo como as pessoas respiram o dia seguinte. Do ponto de vista econômico e social, o abalo foi tão forte que muita coisa deixou de caber no modelo antigo. Trabalhadores vivos eram menos numerosos e, por isso, mais disputados. Em regiões diversas da Europa, surgiram tensões por salários, obrigações e mobilidade. Autoridades tentaram conter mudanças, congelar remunerações, reafirmar velhas hierarquias, mas era difícil obrigar o mundo a fingir que nada havia acontecido quando faltava gente para tudo. A peste negra abriu espaço para renegociações e conflitos que ajudaram a corroer estruturas feudais. Não foi uma libertação imediata, nem um caminho reto para tempos melhores. Houve repressão, revoltas, exploração e muita tentativa de restaurar a ordem antiga. Só que o golpe demográfico tinha alterado a equação. O camponês, o artesão, o trabalhador urbano sobrevivente tinham agora outro peso. A morte em massa, sem querer, deslocou o centro de gravidade de uma sociedade inteira. É quase brutal dizer isso desse jeito, mas a história às vezes se move não só por ideias e conquistas, como também por catástrofes que desmontam a distribuição do poder. E mesmo assim, por mais que a peste tenha enfraquecido estruturas, ela não trouxe nenhum tipo de redenção pronta. Esse é um erro comum quando a gente olha para trás e tenta transformar tragédia em motor bonito de renovação. Para quem viveu aquilo, não houve poesia. Houve febre, confusão, abandono, culpa, oração, desespero e enterro apressado. Houve gente vendo a família inteira desaparecer. Houve cidades tentando proteger muralhas contra uma inimiga que já estava do lado de dentro. Houve homens de estudo errando, autoridades hesitando, pregadores inflamando medo.
inocentes pagando por acusações absurdas. A peste negra é uma dessas histórias que nos obrigam a largar qualquer romantização do passado. A Idade Média que aparece em vitrais, castelos e feiras encenadas quase nunca mostra a lama, o cheiro, a fome, os dentes estragados, a sujeira nas ruas e esse tipo de medo absoluto. Quando a doença veio, ela encontrou um mundo bonito em alguns símbolos, mas duríssimo na vida real. E foi exatamente por isso que seu impacto foi tão devastador. A fragilidade já estava ali. A peste só arrancou a cobertura. Talvez o aspecto mais assustador seja perceber que ninguém conseguiu parar a peste no sentido pleno da palavra. Ela não foi vencida por uma ação heróica, por uma descoberta instantânea ou por um líder iluminado que encontrou a saída. O continente foi atravessado por ela. Algumas respostas ajudaram aqui e ali. Alguns lugares improvisaram melhor. Certas práticas de isolamento ganharam forma com o tempo, mas não houve um freio absoluto que dissesse: daqui ela não passa. Essa impotência histórica é parte do que torna a peste negra tão memorável. A Europa medieval, com reis, cidades muradas, universidades, mosteiros, rotas comerciais e estruturas de poder consolidadas, assistiu ao próprio limite. Não dava para comprar salvação, decretar saúde ou rezar a doença para longe de forma uniforme. A praga expôs uma verdade incômoda. Civilizações inteiras podem parecer sólidas, até o instante em que algo invisível mostra que eram muito menos do que imaginavam. E quando esse momento chega, o luxo, a autoridade e a tradição não oferecem a proteção que prometiam. Talvez seja por isso que a peste negra continue ocupando a imaginação de tanta gente. Não é só pelo número de mortos, embora ele por si só já seja aterrador. É porque essa história toca numa ferida antiga do ser humano, a sensação de que a ordem do mundo pode falhar de repente. Você constrói cidade, lei, comércio, igreja, família, rotina. Então algo entra por uma rota de navio, passa por um cais, atravessa uma rua estreita e transforma tudo em medo. O inferno da peste negra não estava apenas no corpo inchado ou na vala comum. Estava no colapso da confiança. No dia em que o toque virou ameaça. No dia em que o vizinho virou risco. No dia em que a casa deixou de parecer refúgio. No dia em que milhões descobriram que ninguém tinha resposta suficiente. E esse eco continua forte porque, por trás dos séculos, ele ainda soa muito humano. Se essa travessia te prendeu até aqui, fica por perto. Não precisa comentar de um jeito automático, nem soltar qualquer coisa só para marcar presença. Me conta o que mais te atingiu nessa história. Foi o medo nas ruas, o colapso da fé de muita gente, a brutalidade dos enterros, ou essa sensação de que o mundo medieval perdeu o chão de uma vez? Quero muito ler o que esse roteiro despertou em você, porque esse canal também cresce quando a história deixa de ser só narração e vira conversa entre pessoas que sentiram alguma coisa de verdade vendo o mesmo tema. E se você já ouviu relatos de família, lendas, memórias antigas de epidemias, costumes de proteção, orações ou crenças passadas de geração em geração, divide isso com a comunidade. Esse tipo de troca dá vida ao canal de um jeito que nenhuma fórmula pronta consegue imitar. E tem mais uma coisa. Se você gosta desse tipo de roteiro contado com mais peso, mais atmosfera e mais humanidade, se inscreve no canal de um jeito simples, sem pressa, como quem decide voltar para um lugar porque se sentiu bem ali. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias fortes, sem cair no raso. E quando esse vídeo terminar, me diz também que outras histórias você gostaria de ver por aqui. Pode ser tragédia antiga, império em colapso, guerra, peste, ritual, costume estranho, vida comum em épocas extremas. Às vezes a próxima grande história do canal começa justamente num comentário seu.